Bom dia, vamos dar início à nossa leitura meditativa da Ama, dando início, vocalizando o Bija Mantra Om 3 vezes, ampliando nossa consciência para receber essas informações. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Bom dia, nós estamos aqui para nossa leitura meditativa e eu vim trazer o livro O Sucesso Supremo, que é do Swami Ramakrishna Nanda Puri, esse aqui, ó, tá? Que traz os ensinamentos da Ama para nós. Então, nós já estamos aqui no nosso terceiro encontro. Terceiro não, quarto, né? Vamos dar continuidade à nossa leitura. Deixa eu voltar aqui pra gente falar um pouquinho desse capítulo. A gente vai começar no capítulo 13, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu chegar nele, gente. Desculpa que eu não marquei. Vamos lá. Então, nós estamos no capítulo 13, o egoísmo e o altruísmo. Uma atitude altruísta sempre traz a Ama mais para perto de nós. Toda terça-feira, em Amrita Puri, os residentes do ashram passam a manhã em meditação. E a Ama vem para o salão de orações para servir o almoço. A multidão é bem grande. A Ama serve bem mais de 2.000 pratos. Certa vez, quando foi receber a prasada da Ama, um devoto acidentalmente derrubou o prato aos pés dela. O prato virou e despejou arroz e curry no chão. Como ainda tinha bastante gente esperando para receber a comida da Ama, comecei a limpar a bagunça para que as pessoas não pisassem na comida. Entretanto, como estava limpando a sujeira com minhas mãos nuas, me ocorreu que se elas ficassem sujas, teria que lavá-las antes de receber o prasad. Prasad é o alimento, né? É como é chamado esse alimento que a gente recebe das mãos da Ama, tá? E se eu saísse para lavar as mãos, talvez a Ama pedisse a outra pessoa para se sentar ali e eu perderia o meu lugar. Pensando desta forma, parei de limpar a bagunça. Enquanto isto, outro brahmacharini ajoelhou-se e limpou o chão completamente. Também com as mãos. Depois que ele terminou de limpar, embora suas mãos estivessem sujas, ele não saiu para lavá-las. Simplesmente ficou de pé perto da Ama. E observando-a continuar a dar a prasada. Quando vi isso, me dei conta que havia cometido um erro. Eu pensara apenas em mim. O outro brahmacharini pensara somente em servir a Ama e aos devotos ao limpar a bagunça. Embora eu tenha começado a prestar auxílio limpando o chão, meu egoísmo fora maior do que minha atitude de serviço. E tinha sido motivado pelo desejo de permanecer perto da Ama. O outro brahmacharini, ao não pensar primeiro em si mesmo, fora capaz de chegar ainda mais perto dela. Quando esses pensamentos despontaram em minha mente, a Ama olhou para mim e sorriu matreira.
Existem 3 pensamentos passantes que ilustram as 3 formas como podemos agir ao sofrimento dos outros. Quando vemos alguém sofrendo, podemos simplesmente dizer que é seu prarabdha, e deixar que a pessoa lide com aquilo sozinha. O prarabdha seria o karma da pessoa, tá? Como se diz, né? Então existem 3 formas que podemos agir ao sofrimento alheio. Quando vemos um sofrimento, simplesmente dizer que é a história daquela pessoa e deixar que a pessoa lide com aquilo sozinha. A outra possibilidade é oferecer conselho e apontar seu erro. Por fim, podemos assumir seu sofrimento como se fosse nosso e fazer o que for necessário para melhorar a situação. A maioria de nós responderá como em uma das 2 primeiras opções. A terceira é a forma de agir da ama. Então é importante a gente olhar isso, né? Porque a gente toma esses ensinamentos, mas nós precisamos lembrar que nós não somos como ela. Nós temos que olhar para isso e desejar este caminho, dar o nosso melhor, mas saber, né, que o agir não tá... nós tentamos, mas não somos como ela, né? Porque ela é um ser acima de nós, né? Que todos nós tenhamos a aspiração de desenvolver um coração transbordante de compaixão, de maneira que também possamos ver o sofrimento dos outros como nosso. Essa atitude nos beneficiará espiritualmente e poderá até transformar a sociedade e o mundo. Então é essa lição que a gente tem, é tentar olhar e fazer diferente. Ama diz: aqueles que amam Deus certamente terão compaixão pelos que sofrem. A devoção e o serviço altruísta não são 2, mas 1. São as 2 faces da mesma moeda. Atualmente, o mundo precisa de pessoas sinceras e altruístas. Do contrário, haverá somente mais sofrimento e problemas. Sobre este mesmo tema, eu me recordo de uma declaração do antigo primeiro-ministro da Índia, Atal Bihari Vajpayee, na inauguração do Hospital Especializado da AMA, AIMS. Ele disse: o mundo de hoje precisa de provas de que nossos valores humanos são úteis, de que qualidades como compaixão, altruísmo, renúncia e humildade têm o poder de criar uma sociedade grande e próspera. O trabalho da AMA nos dá esta prova tão necessária. A AMA não espera que nós façamos algo além de nossa capacidade. Ela não espera que um peixe carregue uma carga pesada, como faz uma mula. Nem espera que uma mula nade no mar. Ela só espera que vivamos como seres humanos cheios de compaixão, amor e atenção ao próximo. Capítulo 14. Satsang, o primeiro passo na vida espiritual. O primeiro passo na vida espiritual é o satsang. Sat significa verdade suprema. Sang significa associação. Portanto, no real sentido do termo satsang, significa associação com a verdade ou estar em comunhão com a verdade. Entretanto, como a maioria de nós não é capaz de fazer isso, a melhor forma de satsang é estar em associação com alguém que habite na verdade. Se não nos for possível passar algum tempo na companhia de um mestre realizado, deveríamos pelo menos tentar nos associar com pessoas que estejam voltadas para a espiritualidade. Em sua presença, seremos capazes de pensar em Deus, de nos lembrar do objetivo da vida. É por isso que a AMA pede a todos os seus devotos que reúnam em intervalos regulares para louvar a Deus, recitar os nomes divinos, meditar, orar, ler livros espirituais e ter conversas espirituais. Isto também é chamado de satsang. Sempre que participamos de qualquer forma de satsang com sinceridade e concentração,
Somos capazes de vibrar e de criar vibrações positivas dentro de nós. Existem tantas atrações e distrações no mundo que, quando nos entregamos aos vários passatempos atuais, trazemos para a nossa mente muita turbulência e nos tornamos agitados e tensos. O satsang nos ajuda a manter a mente acima dessas atrações e distrações e, portanto, relativamente calmo e pacífico. Dependendo das companhias que escolhemos ou das associações que fazemos, naturalmente desenvolvemos qualidades correspondentes. É por isso que a Ama coloca tanta importância no satsang. Ela dá o seguinte exemplo. Na Índia, você encontrará certos templos onde os papagaios cantam nomes divinos, tais como Ram, 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 ou Hari, 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 ou mantras como Om Namah Shivaya. Um papagaio morando dentro do templo será capaz de cantar estes nomes e mantras divinos. Porém, ouve os devotos cantando quando visitam um templo. Ao mesmo tempo, se um papagaio vive perto de uma loja de bebidas ou de um bar onde as pessoas bebem e xingam, o papagaio irá repetir estas palavras. As pessoas têm graus variados de inclinação espiritual. Quando uma pessoa com um mínimo interesse em espiritualidade participa de alguma forma de satsang, essa centelha de interesse pode ser avivada. A Ama diz que os maus hábitos são como fogo selvagem. A Ama diz que os maus hábitos são como fogo selvagem. Eles se espalham rapidamente, enquanto os bons hábitos levam um tempo maior para deixarem sua marca. Se formos complacentes com algum mau hábito por 3 ou 4 vezes, ficaremos totalmente escravizados por ele. Por exemplo, se bebemos café 4 dias seguidos, no 5º dia ficaremos com dor de cabeça, se não tomarmos este café. Contudo, quando se fala de bons hábitos, como manter um horário regular para uma prática espiritual ou sempre usar palavras gentis, não tentamos seriamente colocá-los em prática, mesmo que nos falem de sua importância umas centenas de vezes. E certamente não teremos dor de cabeça se não o fizermos. Nossos desejos e apegos sempre nos puxarão de volta para os assuntos materiais. Por isso, a mente precisa de algo para elevá-la. Similarmente, nossa mente está presa em uma órbita em volta do ego. Se quisermos nos libertar, também precisamos de um foguete propulsor, um mestre espiritual. O mestre nos puxará para longe da força atrativa do ego e nos levará direto aos céus. Assim, precisamos do satsang, tanto para fomentar nosso interesse em espiritualidade, quanto para mantê-lo no longo prazo. Da mesma forma, o satsang pode ajudar a evitar que nossa mente fique totalmente mergulhada nas atrações e distrações do mundo. Talvez nos molhemos, mas não afundaremos. Isso se torna muito fácil quando temos um Satguru. Por meio do amor e da compaixão. Por meio do amor e da compaixão incondicionais do Satguru, e ao observarmos seu exemplo, somos capazes de superar muitos de nossos desejos e apegos egoístas. Quem acompanha a Ama pode entender esta afirmação a partir de sua própria experiência. Existem incontáveis exemplos de pessoas que renunciaram à sua atração por objetos materiais depois de conhecerem a Ama. Em vez de perseguirem o conhecimento e bens terrenos, ela agora passam seu tempo
livre, fazendo práticas espirituais e servindo aos outros. O grande mestre Adi Shankaracharya afirmou: por meio do satsang, ele fala aqui em sânscrito, tá? Satsangatev Nisangatavam, Nisangatev Nirmohatavam, Nirmohatev Niskalatavam, Niskalatatev Divam Muktihi. Por meio do satsang, seremos capazes de superar nossos apegos. Ao superar nossos apegos, superaremos a ilusão que os objetos do mundo podem nos trazer na felicidade duradoura. Quando superamos esta ilusão, a mente se torna calma e quieta. Esta quietude da mente nos libera da escravidão enquanto vivemos neste corpo. Com uma mente assim, em paz e sossego, somos capazes de conseguir a concentração em um só ponto durante nossas práticas espirituais, o que nos leva, em última instância, ao estado de Divam Mukti, liberação ainda vivendo em um corpo. Nesse estado, não somos influenciados por nada. Sem a ajuda de nenhum objeto ou pessoa externos, nos sentimos realmente felizes e satisfeitos. Alcançamos o sucesso supremo. Da mesma forma, o satsang tem que ser frequentado com o coração aberto, para a pessoa receber os benefícios desejados. A ama sempre diz que da mesma forma que uma pessoa que visita uma fábrica de perfumes sai exalando uma fragrância, embora não tenha comprado ou aplicado nenhuma essência, ninguém retorna da companhia de um Mahatma sem se beneficiar pelo menos um pouco. Entretanto, quando somos receptivos e livres de noções pré-concebidas, podemos nos beneficiar muito mais. As sementes da graça não podem brotar nas rochas do ego, mas no solo fértil de um coração de criança. Elas crescerão e produzirão uma colheita abundante. Como aspirante espiritual, tente participar de um satsang com a maior frequência possível. Vou até aqui fazer um convite, que nós teremos um satsang da AMA aqui no Padma, Namastê Yoga, dia 30 de maio, tá? Esse satsang é exatamente como ocorre lá na Índia, é uma autorização da AMA que nós façamos esse encontro, essa reunião, e ele é aberto e gratuito. Será às 4 horas da tarde. Falando em satsang, então acho que é importante a gente chamar quem possa vir participar. Vou continuar aqui, voltando. Peregrinação ou piquenique. Na Índia, muitas pessoas partem em peregrinação em algum momento de suas vidas. Sobre determinado aspecto, a peregrinação pode também ser considerada um satsang, já que a jornada em direção a um lugar sagrado ajuda a pessoa a manter sua mente focada no objetivo espiritual. Na verdade, a peregrinação é muito simples. Significa viajar para um templo ou para um lugar sagrado e retornar. Hoje em dia, no entanto, os peregrinos encontram muitas atrações em seus trajetos. Eles passam por bons restaurantes, bons hotéis, cinemas, centros comerciais, talvez até por um circo ou um show de mágica. Se um peregrino não estiverem atentos, poderão se distrair com estas atrações e até esquecer o verdadeiro propósito da sua jornada, que deixará de ser uma peregrinação e vai se tornar um piquenique de férias. Um dos devotos da AMA sempre conta algumas histórias. E os comerciantes entendem a natureza da mente, sabem o que até mesmo as pessoas que partem em uma peregrinação não estão totalmente focadas em Deus. Assim vemos as pessoas lucrando de várias formas, desde passeios com elefantes, cavalos, camelos. E naturalmente que somos atraídos por estas oportunidades.
A ama nos pergunta como havíamos gasto o nosso tempo naquele dia, durante toda essa peregrinação, onde as pessoas acabam se perdendo nesses movimentos aí com os comerciantes, com essas atrações, enfim. E como não havíamos feito nada de importante, não pudemos dar uma resposta satisfatória. Depois de ouvir nossa resposta, a ama retornou ao seu quarto sem pronunciar uma palavra. Naquele momento, ouvimos alguém gritando que a ama estava então saindo. Olhamos para fora e avistamos a ama se dirigindo para a estrada em direção a Arunachala, com um Swami Paramatmananda ao seu lado. Ele nos olhou e disse que ama ia contornar a montanha. Em seu caminho ao redor da montanha, Ama parou diante de cada santuário e caverna e nos pediu que recitássemos o Om 3 vezes. Em alguns lugares, ela também nos pediu para que sentássemos e meditássemos. Normalmente, levava-se de 1 a 1h30 para dar a volta na montanha, mas nós levamos 6 horas. Passamos o resto do dia em meditação e cantando bhajans. Mais tarde, Ama nos disse que se ela não houvesse saído naquela manhã, teríamos perdido igualmente o segundo dia de peregrinação. Com seu exemplo, a ama estava nos mostrando a maneira apropriada de nos comportarmos durante uma peregrinação. A ama conta a seguinte anedota. Um menino chegou da escola um dia com um grande sorriso. O pai logo perguntou: "O que aconteceu na escola hoje? Por que você está tão feliz?" O garoto respondeu: "Hoje foi feita uma competição atlética em nossa escola. Eu terminei a corrida de 400 metros em 20 segundos. O quê? O recorde mundial é quase esse. Como você pode correr 400 metros em somente 20 segundos? Peguei um atalho", o garoto respondeu. Se o garoto pegou um atalho, como pode chamar a corrida de 400 metros? Da mesma forma, se não seguimos as devidas disciplinas, o verdadeiro espírito de peregrinação é destruído. O propósito de uma peregrinação é ganhar a graça divina. Mas até mesmo para isso nós queremos tomar um atalho. Na verdade, não existe atalho para receber a graça divina. Ama sempre diz que a graça de Deus só pode ser conquistada por meio de esforço sincero. Para muitas pessoas, uma viagem para o ashram da ama é uma longa jornada de avião, trens, automóveis. Além disso, a vida no monastério pode não ser tão confortável como a vida com que você está acostumado em sua casa. Hoje em dia, há todas as necessidades básicas no monastério, até acesso a e-mail. No início, porém, era uma situação bastante diferente. Não existia eletricidade ou água encanada. Quando faltava água, tínhamos que ir até o próximo vilarejo para apenas beber água. No início, não tínhamos onde dormir. E como os irmãos da ama viviam na casa da família, os pais da ama não queriam que os brahmacharinis entrassem na casa à noite. Então, todos dormiam ao relento. Mais tarde, quando um Swami Paramatmananda veio morar no ashram, ele trouxe dinheiro suficiente para construirmos um abrigo e uma cozinha. A ama sempre insistia para que os devotos comessem quando chegassem ao ashram, mesmo que isso significasse que ela e os outros brahmacharinis ficassem sem comida. Quando isso acontecia algumas vezes, Ama percorria a vizinhança e recebia a oferta de alimento para eles. Mas mesmo sendo uma vida dura, sobre todos os pontos de vista, nunca achamos que estávamos sofrendo. Nós estávamos tão focados na ama que não sentimos falta de qualquer conforto habitual terreno, nem mesmo de necessidades básicas como comida, água ou um telhado sobre nossas cabeças. A ama toma muito cuidado para que as pessoas que visitam o ashram, dedicando tanto tempo, dinheiro e energia, conquistem força e algum benefício espiritual para levarem para casa. É por isso que até hoje, quando as pessoas de todo o mundo chegam ao monastério, não encontram uma estação de veraneio.
você deve fazer algum sacrifício para ficar lá. Então, ir para Amrita Puri pode ser uma grande peregrinação para os filhos da Ama, mas ao chegar, deve-se lembrar de cumprir a peregrinação com a atitude correta. Se tiverem que suportar algum desconforto ou fazer um pequeno sacrifício, que consigam enxergá-lo como um caminho para um crescimento espiritual e para se tornarem aptos a receber a graça divina da Ama. Posso dizer que eu já estive no ashram e realmente a gente recebe essa graça, né? E percebe que às vezes esse sacrifício não é um grande sacrifício diante do que a gente recebe. Esse amor que é um amor que em palavras a gente dificilmente consegue compartilhar. Capítulo 16. O poder especial do discernimento. Bem interessante esse capítulo, tá? Algumas coisas são comuns aos seres humanos e aos outros seres vivos. Aí se inclui a necessidade de comida, sono, procriação e segurança. Os seres humanos, entretanto, possuem uma qualidade que os diferenciam de todos os outros seres. Esta qualidade não é a inteligência. Até certo ponto, animais também possuem inteligência. O que torna os seres humanos únicos é o poder de discriminar ou discernir. Para uma pessoa comum, discernimento significa a habilidade de distinguir entre certo e errado e entre o que é benéfico e o que é prejudicial. Para um aspirante espiritual, discernimento significa tudo isso e ainda mais. Um aspirante espiritual deve estar apto a usar seu discernimento para distinguir entre o que é permanente, Deus ou a verdade, do que é mutável ou temporário. A mesma inteligência que vem ajudando os seres humanos a criar prosperidade também tem sido causa de miséria e sofrimento. Isso acontece porque não estamos usando o poder de discernimento correto. Inteligência sem discernimento pode levar à destruição. Quando os seres humanos cometem estupro, assassinato, atos de opressão ou ataques terroristas, ou quando criam circunstâncias que levam pobreza e fome aos demais, é porque não usam discernimento. Muito pertinente para o momento que vivemos, né? E esse livro não é de agora, tá? Se as pessoas usarem as mesmas capacidades de corpo, mente e intelecto para servir aos outros, para enxugar as lágrimas e aliviar seus sofrimentos, o mundo poderia ser transformado no paraíso. Para isso, precisamos de discernimento. Quando usamos nosso discernimento junto com nossa inteligência, usamos a capacidade humanas para promover a harmonia e a boa vontade entre todos. Isto implica em realizar ações amorosas, compassivas e generosas, o que não somente ajuda o mundo, mas também os próprios indivíduos que executam as ações. Quando utilizamos nosso discernimento e executamos boas ações, nossa mente se torna pura e vasta. A Ama diz que apesar dos seres humanos terem alcançado tanto poder, há muitas coisas que não estão sob nosso controle. Por exemplo, nós não podemos decidir onde nascer, quem serão nossos pais, ou quais talentos ou capacidades teremos. Se pudéssemos tomar essas decisões por nós mesmos, este mundo seria um lugar diferente. Como não temos domínio sobre essas questões, nascemos cada um com talentos e capacidades distintos, mas também com certa quantidade de fraqueza e defeitos. Sobre estas circunstâncias, para ter sucesso na vida, devemos focar em nossas forças, enquanto reconhecemos nossas fraquezas. Infelizmente, muitos fazem o contrário. Ao invés de se concentrarem em nossas forças e talentos, se concentram em suas debilidades. Assim, muitas pessoas deixam o mundo com tesouros maravilhosos, ainda a serem descobertos dentro delas. Empregando nossa capacidade de discernimento
e transformando nossas fraquezas em forças, podemos explorar mais nosso potencial interior. Ama frisa que o soro antiofídico que salva vidas é na verdade extraído do mesmo veneno da mordida da cobra. De igual maneira, agindo com discernimento e com boas intenções, nossas ações negativas e fraquezas podem ser transformadas em forças. Por outro lado, se não agirmos com discernimento, até mesmo nossas forças e talentos podem se tornar debilidades. Por exemplo, algumas pessoas têm um talento verbal que faz delas excelentes vendedoras. No entanto, se falarem demais ao invés de persuadir o freguês a comprar o produto, acabam por espantá-lo. Desta forma, seu talento verbal, que poderia ser usado para a venda, converte-se no seu oposto, e sua força verbal se torna uma fraqueza. É necessário ter discernimento quando escolhemos os valores pelos quais queremos viver. Senão, até as melhores coisas e oportunidades da vida se tornam inúteis e nos trazem infelicidade. Muitos conhecem a expressão toque de Midas, que significa ganhar muito dinheiro com pouco esforço aparentemente. E esta expressão vem do mito grego do rei Midas, cuja maior ambição era acumular riqueza. Um dia, uma deusa apareceu diante dele e lhe ofereceu uma dádiva. Ele poderia pedir qualquer coisa que quisesse. E o rei ficou maravilhado e pediu a deusa para abençoá-lo, de forma que tudo que se tocasse virasse ouro. Mas isso se tornou um grande problema, porque tudo que Midas tocava virava ouro. Então, quando ele foi se alimentar, as coisas que ele tocava virava ouro, ele não podia comer. Ele chamou a filha para ajudar, ele foi abraçá-la e ela virou ouro. Então, isso foi trazendo um grande problema. E esta história mostra que valores distorcidos levam à tragédia. Algumas vezes, não ter nossos pedidos atendidos é uma dádiva maior do que ver nossos desejos satisfeitos. O discernimento pode nos ajudar a cultivar valores positivos, o que, por sua vez, tornará a sua vida serena e útil, tanto para nós quanto para os outros. O primeiro capítulo da Bhagavad Gita é chamada de Ajna Vishada Yoga, ou a Yoga da aflição de Arjuna. Talvez seja difícil ver como o sofrimento pode se tornar yoga, o processo de união com Deus. Tomemos como exemplo a perda de um filho. Os pais podem encarar esta perda de duas formas. Podem sentir que perderam tudo o que há sentido em viver, ou podem refletir sobre a natureza mutável do mundo. Eles podem se perguntar: o que é isso? Pensei que meu filho viveria muito e me traria muitas felicidades. Agora ele se foi. O que eu achava que era eterno se tornou transitório. Se eu depositar minhas esperanças em coisas tão passageiras, estou destinado ao desespero. Será melhor depender de algo permanente e que nunca me traia. Ao contemplar desta forma, podemos nos aproximar de Deus. Então, qualquer experiência sofrida pode se tornar um meio para nos aproximarmos de Deus. As escrituras hindus dizem que há dois caminhos abertos para nós. Um é chamado de Preyo Marga, ou a busca da felicidade material, por exemplo, riqueza, poder, fama, e este nunca termina e nos deixa perpetuamente presos ao samsara, ao ciclo de nascimento e morte. E o segundo caminho, que é o chamado de Shreya Marga, ou a busca da felicidade suprema, ou seja, nosso próprio ser divino. Este caminho nos libertará do ciclo de samsara, de nascimento e morte, e nos conduzirá à liberdade eterna, que é o que a gente tanto almeja, numa prática essa. Isso não significa que para conseguirmos a felicidade suprema, nós não podemos ter qualquer posse
e sim que devemos estar cientes das limitações dos objetos terrenos. Esta consciência deve nos impelir a buscar o ilimitado, isto é, Deus, nossa própria natureza. Para nos lembrar que não trazemos nada para este mundo, nem levamos nada dele quando partimos, Ama geralmente conta uma história sobre a morte do imperador grego Alexandre o Grande. Ele foi um grande guerreiro e governante que conquistou, acho que quase 1/3 do mundo, né? E ele desejava se tornar o imperador universal, mas desenvolveu uma doença terminal. Poucos dias antes de morrer, Alexandre chamou seus ministros e explicou como gostaria que seu corpo fosse carregado na procissão fúnebre. E disse que gostaria que houvessem aberturas de ambos os lados do caixão, para que suas mãos ficassem à mostra, com as palmas abertas. Os ministros perguntaram por que ele gostaria que isso fosse feito, e ele explicou que desta forma saberiam que o grande Alexandre, que havia passado a vida inteira lutando para possuir e conquistar o mundo, havia partido com as mãos totalmente vazias. Assim entenderiam o quão fútil é desperdiçar a vida perseguindo o mundo e os objetos de desejo. O discernimento é a capacidade de distinguir o que é permanente do que é transitório, de se ater somente ao permanente e de tentar alcançá-lo. Tudo mais é transitório. No sentido espiritual, somente Deus ou Atman é permanente. As escrituras dizem: o Atman estava lá no passado, está aqui agora e estará lá no futuro. É por isso que o Atman é chamado de verdade. De acordo com as escrituras hindus, somente aquilo que existe nos 3 períodos do tempo, passado, presente e futuro, sem crescimento, decadência ou mudança alguma, pode ser chamado de verdade. Se algo ou alguma coisa em sua vida passar neste teste, essa pessoa ou objeto pode ser chamado de verdade. Do contrário, não merece esta designação. Quando praticamos viveka, discernimento, percebemos que nada no mundo exterior, objeto, pessoa ou lugar passa nesse teste. Então descobrimos que muitas coisas a quais nos apegamos ou tentamos adquirir não valem um esforço. A Ama quer que entendamos a transitoriedade. Ama quer que entendamos a transitoriedade do mundo e dos objetos. Eles são temporários e nunca poderão nos acompanhar depois da morte. Assim, vemos que o poder do discernimento é muito importante. Nós podemos usá-lo para transformar nossas fraquezas em forças criativas, bem como usar nossos talentos de forma mais eficiente. Isso nos ajudará a ter sucesso em todos os empreendimentos da vida, incluindo nossos esforços para atingir o sucesso supremo e a autorrealização. Esse livro é muito, muito, muito profundo, tá? Eu tô lendo só trechos dele. Então eu gostaria de pedir para que vocês, se puderem, adquiram esse livro, porque eu tô passando por muitas partes que são muito, muito, muito profundas, trazendo outras também extremamente profundas, mas é importante a gente se abrir para receber todo esse ensinamento. Então eu vou pedir para que agora você encontre uma posição confortável de meditação, que você feche seus olhos, eleve a sua coluna, inspire e expire com suavidade pelas suas narinas.
Traga a atenção para o seu chakra cardíaco, que fica no meio do seu peito, no seu centro. E a atenção para o despertar da sua consciência no centro da sua testa. O Ajna Chakra. Ajna que fica aqui no meio, tá? A Anahata no meio do peito e Ajna no centro da testa. E com as mãos fechadinhas aqui no botão da flor de lótus, a gente vai trazer as mãos aqui, bem no meio do peito, ó. E vamos vocalizar o Om, Ma, entregando todas as nossas dificuldades, nossas imperfeições, para que a gente possa ter mais clareza aos pés do Guru, aos pés da Ama, que vocês consigam ter mais clareza, discernimento diante de todos esses ensinamentos. Vamos vocalizar o Om, 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 As mãos unidas diante do peito. Vamos agradecer todo esse ensinamento, toda essa clareza, toda essa expansão de consciência que adquirimos através dessa leitura. Om Namah Shivaya Namaha. Om Namah Shivaya. Gratidão, Namastê, que a gente tenha uma linda semana, um lindo final de semana. Quem vê essa live hoje, amanhã a gente vai ter a Namasfeira, uma grande feira aqui no Pasma, compartilhando o amor. Faremos um bingo para a GAPC, para auxiliar esse instituto, e teremos atividades abertas, gratuitas, para que a gente possa se conectar a essa força. Lembrando que essa leitura da AMA nós estamos fazendo todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã,
Depois nós temos o grupo de meditação dos 21 ensinamentos do amor da Ama, que é desse outro livro aqui, que são pequenos ensinamentos, ó, bem curtinhos, diários, e aí a gente vai fazendo isso dia a dia. Então, encerrando este livro, daremos início aos 21 dias, e dia 30 de maio, às 16 horas, nós teremos o Satsang aqui no Padma, o Satsang da Ama, que é uma forma da gente se conectar com essa força e essa potência, ok? Aguardo vocês, gratidão, e quem quiser, até amanhã a gente se encontra aqui. Namastê!